Mente sã, corpo sã. Mito ou verdade? O antigo ditado, que não damos o seu devido valor, é a mais pura verdade sobre a nossa saúde. A mente é uma usina de energia que produz campos magnéticos, que atraem para nós o que sentimos. A ciência avançou nas descobertas feitas pela física quântica, referente à mente e nosso ser espiritual. Sabemos que a mente é a nossa consciência, o nosso eu, somado às emoções de nossa alma. Quando estamos desequilibrados e nossas emoções estão descontroladas, isso nos faz muito mal. E tendo sentimentos negativos, pensando em coisas ruins, nossas emoções destroem a nossa saúde. Quanto mais acumulamos estresse, raiva, rancor e coisas desse tipo, mais rapidamente adoecemos. O equilíbrio, a mansidão, a serenidade são a chave da saúde integral, englobando corpo, mente e espírito. Busquemos a paz interior através do perdão e, orando a Deus, podemos encontrar os caminhos da cura. Jesus é o caminho para a nossa saúde. Ele afirmou: "Eu não vim para os sãos, mas para os doentes." Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Ajude-nos a levar estas mensagens às pessoas que precisam de consolo, esclarecimento e motivação. Contribua para um mundo melhor, com pessoas saudáveis da mente, corpo e espírito.
Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Sacudir o pó. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Jesus, Mateus 10:14. Os próprios discípulos materializaram o ensinamento de Jesus sacudindo a poeira das sandálias em se retirando desse ou daquele lugar de rebeldia ou impenitência. Todavia, se o símbolo que transparece da lição do Mestre estivesse destinado apenas a gesto mecânico, não teríamos nele senão um conjunto de palavras vazias. O ensinamento, porém, é mais profundo. Recomenda a extinção do fermento doentio. Sacudir o pó dos pés é não conservar qualquer mágoa ou qualquer detrito nas bases da vida, em face da ignorância e da perversidade que se manifestam no caminho de nossas experiências comuns. Natural é o desejo de confiar a outrem as sementes da verdade e do bem. Entretanto, se somos recebidos pela hostilidade do meio a que nos dirigimos, não é razoável nos mantenhamos em longas observações e apontamentos que, ao invés de conduzir-nos à tarefa a êxito oportuno, estabelecem sombras e dificuldades em torno de nós. Se alguém te não recebeu a boa vontade, nem te percebeu a boa intenção, por que a perda de tempo em sentenças acusatórias? Tal atitude não soluciona os problemas espirituais. Ignoras acaso que o negador e o indiferente serão igualmente chamados pela morte do corpo à nossa pátria de origem? Encomenda-os a Jesus com amor e prossegue em linha reta, buscando os teus sagrados objetivos. Há muito por fazer na edificação espiritual do mundo e de ti mesmo. Sacode, pois, as más impressões e marcha alegremente. Emmanuel. Pai nosso, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Um abraço a você, caro amigo internauta, minha gratidão por estar aqui acessando mais uma vez o nosso vídeo, que você também pode acessar pelo site da Editora Chico Xavier, que é o www.editorachicoxavier.com.br. Nós vamos tratar hoje da questão 177 de O Livro dos Espíritos, que está na sua parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, em seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. A pergunta 177 é a seguinte: para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passar pela fileira de todos os mundos existentes no universo? E eles responderam: não, porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala,
e o espírito, saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia nos outros do mesmo grau. Kardec ainda indaga: como se explica então a pluralidade de suas existências em um mesmo globo? Aí ele diz assim, os espíritos dizem assim: de cada vez poderá ocupar posição diferente das anteriores, e nessas diversas posições se lhe deparam outras tantas ocasiões de adquirir experiências. Nós sabemos que Jesus já nos ensinou, são muitas as moradas na casa de meu Pai. Cada planeta, cada corpo celeste é uma dessas moradas e abriga ali uma parcela da humanidade, dos nossos irmãos, também filhos do mesmo Pai. Há moradas de matéria mais rarefeita, de matéria mais grosseira, enfim, cada uma oferece uma condição específica para o crescimento e para o aprendizado daqueles espíritos que ali vivenciam as suas experiências. Mas é natural que, diante dessa infinidade de mundos, é natural, diante da grandiosidade da humanidade, que não haja apenas uma casa, um planeta que ofereça as mesmas condições. Então, certamente, em condições similares ao do planeta Terra, por exemplo, existirá no universo muitos e muitos outros. Então, se eu aprendi aqui no planeta Terra o que ele pode me oferecer, certamente não terei necessidade de passar por outros mundos que ofereçam idênticas condições. É como uma escola. Você tem que passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pela escola superior, mas se você fez o ensino fundamental em uma escola, não haverá necessidade de você cursar o ensino fundamental em uma outra escola, já que o aprendizado é similar, é semelhante, e sendo realizado em qualquer uma das escolas, já vai habilitá-lo a passar para o ensino médio e escola superior e assim por diante. Então é assim a busca do nosso crescimento. Mas por que então, adota a dúvida de Kardec, que um espírito ele vivencia muitas vidas em um só planeta, em um só mundo? Acontece que várias são as condições em que você pode deparar neste mesmo planeta que te oferece experiências e aprendizados diferentes. Vamos ter como base o planeta que nós conhecemos, a Terra. Em quantas situações espíritos estão aqui aprendendo coisas diferentes da nossa? Espíritos que estão vivenciando a questão, às vezes, da dificuldade financeira, outros da dificuldade com a saúde, outras com questões sociais, nesta ou naquela profissão, dificuldade da convivência no seio do lar. Enfim, são várias as experiências que o planeta Terra pode nos proporcionar para aprendizado. Então é necessário que a gente passe pelo nosso planeta em diversas reencarnações para conseguir vivenciar tudo aquilo que ele nos proporciona de aprendizado. Por isso disse que nós vamos passar por várias situações. Aquele que hoje é pobre, está vivenciando a experiência da dificuldade financeira, amanhã vai vir rico. Aquele que hoje está na opulência, na riqueza, vai ter também uma experiência na pobreza, na necessidade, porque a necessidade do espírito é do aprendizado. Não é de ter bens materiais, de acumular bens, de conseguir muito conforto para o corpo carnal, que é mortal e que é apenas um instrumento para o aprendizado do espírito, esse sim que é imortal. O que interessa para o espírito em cada nova reencarnação é o que ele pode aprender com ela. E aí também nós vamos pegar o paradigma da escola. É como se fosse uma escola. Você entra numa mesma escola, mas para conseguir galgar tudo que ela te oferece de aprendizado, você vai passando no ensino fundamental, por exemplo, de sala em sala. É o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro, vai até o 9º ano, para poder terminar o ensino fundamental. Você não aprende tudo de uma só vez, porque nós não temos condições de assimilar tudo de uma só vez. Então, é esse o aprendizado dessa questão 177, que Miramês comenta da seguinte forma: a perfeição exige da alma incontáveis reencarnações em variados mundos, buscando aqui e ali condições para a verdadeira felicidade. Para tanto, necessário se faz que o espírito se submeta à lei da reencarnação, lei essa que vigora em todos os mundos habitados. Vivemos muitas existências em um só planeta, para dele tirarmos as experiências indispensáveis para o nosso aprendizado. Reencarnamos nele
quantas vezes a lei nos pedir, e dali poderemos passar a outros que nos convém por necessidades espirituais de ascensão. O objetivo de todos é a perfeição, e quanto mais sabemos dos valores do espírito puro, mais vontade de sentirmos de buscar esta pureza. Mesmo sabendo de todos os problemas, todos os sacrifícios e todas as dores que poderemos passar. Jesus nos mostrou que cada um deve levar a sua cruz e subir o seu calvário para a própria redenção. É por isso que estamos trabalhando na aquisição de forças, buscando vencer a nós mesmos. E que Jesus nos abençoe e ilumine os nossos corações. Muita paz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Obrigado também pelo convite para a gente estar aqui hoje falando sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciando também, gostaria de transmitir assim, um carinho fraternal a todos que estão nos ouvindo nesse momento. O propósito desse tema, a destinação da Terra e a causa das nossas misérias, tem sido assim motivos para as nossas meditações. Por que sofremos? Por que estamos nesse mundo tão cheio de diferenças, tão cheio de dores, angústias, mágoas? Por que estamos neste não no melhor? Porque Deus, que é nosso Pai amoroso, Ele poderia sim ter um mundo melhor do que este. Agora a gente abre um parêntese e acrescenta: existem muitos mundos melhores do que este, para pessoas melhores que estas. Então nós estamos no mundo melhor que Deus encontrou em todo o universo para que nos servisse de morada, para que nos servisse de escola, para nos curar, para nos instruir, para que possamos ser assim a luz do amanhã. Hoje somos o que somos, bem melhores do que já fomos, graças às circunstâncias, à didática de todas as circunstâncias desse mundo. Nós estamos no mundo de provas e de expiações, porque ainda precisamos ser provados e ainda precisamos de corrigir os nossos erros, nossos equívocos do passado. Nós estamos vivendo hoje o mundo recebendo a herança de nós mesmos. Então estamos sob o efeito de nossas próprias causas, causando efeito para o futuro. Gostaria de, já de início, buscar em O Livro dos Espíritos uma observação que está na questão 172, que diz que todas as nossas existências não se passaram todas na Terra. E nem a última será aqui. Porém, esta é uma das mais distantes da perfeição. Mais material. Aonde o mal sobrepõe o bem. E é exatamente sobre esse ponto de vista que nós vamos analisar a nossa vida. Observem que se nossa primeira existência não se deu aqui neste mundo, e se a nossa última também aqui não será, significa que nós somos um viajor do tempo. Nós estamos aqui de passagem, porque esse mundo agora é o mundo próprio para nós. Tem muitas coisinhas que nós vamos ter que deixar nesse mundo, nós vamos nos burilar. Nós vamos assim nos ensaboar para tirar muitas manchas nódoas. Então há coisas da área do ciúme que é desse mundo, é próprio desse mundo. Existe o interesse pessoal que ainda é desse mundo. Nós somos a humanidade terrestre.
A humanidade terrestre são todos os seres encarnados e desencarnados que habitam a Terra. Nós, então, pertencemos à humanidade universal, mas ainda não temos acesso à humanidade universal. Falta para nós ainda algumas coisas. O orgulho, por exemplo, é coisa desse mundo de provas e de expiações. É algo que vamos ter que trabalhar. Enquanto isso não estiver em nós resolvido, a Terra ainda será o mundo próprio para nós. A Terra nos serve de prisão, de escola e de hospital. Sairemos daqui curados, sábios e libertos. Mas até então, na nossa existência, somos nós mesmos que iremos nos incumbir deste trabalho. Esse trabalho que depende de nós. Estamos na nossa estrada. Temos uma régua para medir a nossa conduta, os nossos atos, as nossas atitudes. E às vezes queremos medir os outros com a nossa régua. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua vida individual. A vida é para ser vivida e da melhor maneira possível. A vida é uma resposta. A vida nos responde de acordo com o que pedimos. É por isso que precisamos aprender a acessar momentos melhores. Porque se como estamos não está bom, depende de nós então melhorar o meio em que vivemos. Segundo o Dr. Eurípides Barçanufo, as almas evoluem como pássaros, em revoadas, em equipe. É o mesmo que dizer que o homem não evolui sozinho. Somente a pretensão de evoluir sozinho, abandonar os da retaguarda e estarmos entre os eleitos, ou eleito entre os eleitos, já nos coloca lá na rabiola da fila. Porque é o primeiro ou um dos primeiros sinais de imperfeição. É o interesse pessoal, ilustrado na questão 895 de O Livro dos Espíritos. Então vejamos, esse mundo é tão próprio para nós que nós vivemos uma vida mais material do que espiritual, cuidamos mais do interesse da matéria e do interesse do espírito. Eu sei que eu sou um espírito e momentaneamente estou ligado à matéria. Mas a minha vida verdadeira é espiritual. Se eu sou espírito, e todos nós somos, e estamos ligados à matéria, mas como um exercício. Nós estamos aqui fazendo um curso de bondade, nos capacitando habitantes de um mundo melhor, de um mundo feliz, aonde o bem sobrepõe o mal. E a tal ponto chegará um dia que o mal não existirá. Mas isso é uma coisa nossa, de nós, para conosco. Estamos hoje batendo as portas de um mundo regenerador, onde nós continuaremos ainda com os nossos vícios, com as nossas imperfeições, com a dificuldade que temos para fazer as opções certas, as nossas escolhas. Mas já temos uma consciência, ou teremos lá uma consciência, de que somente o bem pode gerar o bem. E assim nós não iremos, em momento algum, praticar o mal, porque sabemos que nós estamos solicitando algo das leis divinas para tirar de nós
essas iniciativas malsãs. Então, aqui hoje a gente sofre. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, aliás, no capítulo 5, no item 4, fala sobre as causas atuais das aflições. Aqui nós devemos, então, estarmos vigilantes do que fazemos, porque é o que nós fizermos agora que irá definir aonde estaremos no futuro. O Emmanuel tem uma frase maravilhosa. Ele diz que a gente não precisa ficar preocupado ao ponto até de solicitar de um guia incorporado para saber a nossa destinação, para onde nós iremos depois desta experiência. Diz Emmanuel que os nossos atos nos dirão com muita propriedade para que região da vida estamos nos direcionando. E que lá, depois dessa vida, iremos descansar à sombra da árvore das nossas atitudes, cujos frutos serão os nossos atos. Observe que hoje as coisas estão mais importantes, ainda estão mais importante que as pessoas. Ainda somos avaliados e avaliamos pela sua posição social, pelo que possui, pela fama, pelo título, pelas divisas. Sabemos que isso não tem nada a ver com o mundo espiritual. As pessoas que estão na experiência hoje de glória aqui na Terra, saciado de todas as suas necessidades, pode estar no mundo espiritual em situação difícil no futuro. E que às vezes a pessoa que a gente está vendo aqui numa situação até certo ponto, diríamos, lamentável, considerando ou comparando a posição em que nos encontramos nessa vida, no mundo espiritual, poderá estar muito além de nós. Então, vejamos bem, esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das moradas, das muitas moradas, dos mundos, da pluralidade dos mundos habitados. No item 6 fala da destinação da Terra e fala da causa das misérias humanas. Esse mundo não é um mundo de felicidade, mas é onde nos preparamos para a felicidade, para a vida eterna. É aqui que nós vamos aprender a viver e viver em abundância. Aqui nós estamos aprendendo a conviver. Nós estamos aqui para aprender a enxergar o nosso próximo, a pessoa que está do nosso lado, que ainda avaliamos com determinados, vamos dizer assim, prioridades. Quem é? Às vezes, diz o Evangelho, nós temos uma admiração por um parente imoral, mas que fora rico e famoso. E às vezes nos envergonhamos de uma pessoa honesta numa tarefa humilde. Nesse capítulo 3 fala da evolução dos mundos. Mundo primitivo, nós viemos de lá. Hoje nós estamos um passo à frente, estamos no mundo onde já temos responsabilidade pelos nossos atos. Nós somos senhores, temos o livre-arbítrio, que um dia perderemos. Porque o livre-arbítrio significa o poder escolher entre o bem e o mal. Mas chegará um tempo em que não teremos mais escolha entre o bem e o mal. Podemos escolher entre o bem e um bem maior.
mas o mal nós iremos eliminá-lo por completo. Seremos a expressão pura da vontade de Deus. Então nós estamos aqui fazendo um curso de humanidade, um curso de bondade, nos capacitando então a habitantes de mundos melhores. Porque nós deixaremos aqui, nas lutas de todos os momentos, nós iremos compreender através da dor que a dor que causamos também dói. Dói nos outros. Chegará um ponto que a dor que causarmos doerá mais em nós que nos outros. E então assim passaremos a nos vigiar, a sermos fiscais de nós mesmos. Olha, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24, que fala dos limites das encarnações. Diz que de tempos em tempos, nesse item, que de tempos em tempos, à medida que avançarmos, que progredirmos, acessaremos corpos melhores, mais sutis, menos sujeitos às enfermidades. Chegará ao ponto de nosso corpo físico confundir-se com o perispírito. Observe que maravilhoso. E por que hoje não podemos estar já encarnando num corpo desse, que não adoece? Porque nós ainda não sabemos a cuidar de um corpo. Nós estamos aqui hoje aprendendo até a cuidar do instrumento que nos serve para a atuação no mundo em que vivemos. Nós estamos aqui hoje nesse treinamento. Nós valorizamos tanto a vida material que esquecemos do que nos aguarda. Quantas coisas boas, maravilhosas. Imagine o deslocar de um mundo ao outro. Estamos falando sair da Terra e ir para um outro planeta, ou dentro do mesmo sistema solar, ou até em outro, através da nossa vontade. Só queremos, e já estamos, neutralizando assim por completo a distância. Tudo isso iremos alcançar. Mas hoje ainda somos escravos das coisas deste mundo, como se não fôssemos desencarnar, como se a nossa vida fosse dar-se aqui por completo. E quando uma enfermidade nos atinge, ou a quem gostamos, as pessoas que nos são caras, são diagnosticados assim, com uma enfermidade de difícil retorno, ou até mesmo letal, a gente pensa que o mundo acabou, e para que vale esse mundo? Que coisa difícil, que coisa triste, que coisa... A gente não consegue, assim, olhar além daquilo que a gente está vendo. É para isso que estamos aqui. Para que eu possa te enxergar como irmão. Para que eu possa ver-te como uma pessoa que merece o melhor de mim. Hoje a gente tem dificuldade de perdoar quem errou. A gente odeia quem está errando. A gente parece que tem um desejo que aquela pessoa que está errando se dê mal. Caso seja este alcançado pela justiça humana, parece que a gente tem um desejo que aquela pessoa, que a justiça faça ele sofrer fisicamente, para devolver para ele tudo aquilo que ele fez. Isso que está saindo de nós é maldade. E olha, podemos ir até um pouquinho mais adiante. Isso pode ser crueldade. Porque quando a justiça já o alcançou, nós não estamos aqui, de alguma maneira, absolvendo a maldade que ele praticou. Nós estamos condenando o ato. O ator, não. O ator, ele é digno da nossa compaixão. Ele é digno do nosso olhar de caridade. É preciso que saia de nós o melhor, fluidos curadores.
para harmonizar aquela alma confusa que está assustando a sociedade, que está causando dor. Então nós precisamos ter assim um pouquinho de caridade na nossa mente. Caridade para com quem precise mais desta. Porque às vezes é muito válido, a gente faz uma prece para o nosso querido irmão Chico Xavier, pelo tanto de bem que ele fez para a humanidade. Claro, tem nossa admiração, tem nossas orações, tem a nossa gratidão, nosso irmão Chico Xavier. Mas tem outros que estão precisando de orações, mais ainda. Então, entre aquele que agrediu e aquele que foi agredido, devemos sim fazer uma prece para aquele que foi agredido e 2 preces para aquele que agrediu. Esse é o nosso pensamento, não podemos permitir que saia de nós algo que não seja bondade. Porque para o mundo ao qual almejamos, estamos destinados, tem cada vez menos espaço para a maldade. Nós iremos acessá-los através da nossa iniciativa própria, da nossa capacidade de nos colocar como voluntário da causa de Deus. Porque um dia chegaremos à condição de espírito puro para executar a vontade de Deus aonde a dor for maior. Hoje, por nossa vez, se a gente chegar num pronto-socorro, a gente vai ver que os mais enfermos são atendidos primeiro. A prioridade é aquele que está pior. E assim somos nós, precisamos ter, assim, caridade no nosso olhar, para a gente ver as pessoas e ter compaixão e nos libertarmos de imediato do nosso sentimento de julgador. Com qual das perfeições iremos julgar alguém? Se eu tivesse, ou se ele tivesse as mesmas oportunidades que tive, será se estaria na condição em que está hoje? E se eu tivesse passado por tudo que ele passou, talvez não estaria fazendo o mesmo ou até o pior? Então hoje ele está desse jeito, mas está encarnado na mesma época que eu. Nós fazemos parte da humanidade terrestre. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 7, fala que todas as existências de um mesmo ser são solidárias, então somos herdeiros de nós mesmos. E que todos os seres de um mesmo mundo também são solidários. E que todos os seres de todos os mundos também o são solidários. Então, por que julgar? Por que condenar? Não cabe a nós. Mas cabe a nós fazer a nossa parte. Existe uma parte que nos toca com relação à evolução do mundo. Fazer com que todas as pessoas que estão na retaguarda caminhe, levante e ande. Ser o auxiliar daqueles que precisam de auxílio. Essa é uma parte que nos toca. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para um mundo melhor. Ainda em O Livro dos Espíritos, questão 85, diz que a Terra será um paraíso. Olha que maravilhoso. A Terra será um paraíso. Quando os seus habitantes, nós, nos tornarmos bons. E o que impede da gente ser bom? Se Jesus já veio falando, olha, aquele outro precisa da sua bondade. Faz para ele o que você queria que fizesse para você. Jesus fala, vem para cá, você está cansado, fatigado, deixa eu te aliviar. Passa para aqui para ver o mundo pela minha ótica. Vem para cá para ouvir o mundo como eu ouço. Vem ser um auxiliar. A que destinas tu? Ser o executor da vontade de Deus. E por que sofremos? Porque nós ainda nos comprazemos na matéria.
E aqui estamos para nos libertarmos, para vagarosamente a gente estar cuidando do interesse nosso, do interesse espiritual. Então, esse mundo tem tantas armadilhas que precisamos saber evitá-las. Há tantas coisas que irá tirar de nós essa ingenuidade de achar que tudo é fácil, que no outro não dói, que eu sou grande, que eu sou importante, que eu sou melhor. Isso é orgulho. É uma vaidade achar que as pessoas precisam nos ver como grandes. E próprio Jesus, envolvendo-se em uma toalha, tomou-se de um jarro e foi lavar os pés dos seus discípulos. E ele disse: aquele que quer ser o maior, sirva o menor. E então é assim. Nós estamos nesse mundo maravilhoso e não é para ser servido. Aqui nós estamos para servir. Estamos nesse mundo para fazer a diferença, para nos tornarmos sábios. E o princípio da sabedoria, a gente tem mais ou menos uma noção. Não é saber tudo. Não é ter resposta para todas as coisas. Não é não errar nunca. Ser sábio é fazer o melhor que podemos. E é para isso que aqui estamos. Fazer o melhor. Meus queridos amigos, a Terra tem essa destinação e está composta de todo o necessário para a nossa evolução. Não se entristeça quando alguém que nos é caro nos deixa momentaneamente. Deveria até ser comemorado o desencarne de cada um, porque ele chegou, fez o que tinha que ser feito e foi liberto temporariamente da experiência num corpo físico. Irá retornar para a continuação. É motivo, então, para a gente estar muito feliz com aquele que veio e esteve junto conosco. E devemos usar esse tempinho, que é tão pequeno, tão curto, para cativar a cada um. Primeiro, do laços consanguíneos, porque Deus já nos colocou no lugar certo para conquistar essas pessoas, para causar admiração, para sermos a diferença, a compreensão, para ser aquele que sorri, que perdoa, que pede desculpa, aquele de gestos nobres, que não recrimina, que elogia. Então, é diante dessas oportunidades que a vida nos coloca, é que temos que sair daqui validados. Iremos, assim, validar a nossa existência a partir desse ponto de interesse pelo outro, porque o acesso a Deus passa pelo outro. O outro é o nosso irmão, é o outro filho de Deus. E Deus o ama também, tanto quanto. Deus ama o pior na nossa avaliação. Deus o ama tanto quanto a nós. E cada um desse que está assim, na situação de grandes erros, ao converter-se, ao abandonar-se o mau caminho, é uma diferença extraordinária no mundo. Observe. Diz o Senhor em Eclesiastes: juro por mim mesmo que não quero a morte do ímpio, mas quero que ele arrependa-se dos seus maus atos e caminhe para o Senhor. Então, meus queridos irmãos, o nosso tempinho é um tempo curto aqui, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa, mas eu gostaria que ficasse assim gravado na nossa memória que precisamos fazer o bem e que precisamos aproveitar a oportunidade que a destinação da Terra nos propicia e colocarmos muita bondade no bem que fizermos.
Porque hoje nós estamos fazendo bem para Ele. Amanhã talvez Ele estará fazendo bem para nós. Porque é assim que nós solicitamos da vida. A vida é uma resposta perene às nossas escolhas. Se hoje erramos, pode ser uma experiência. Mas se errarmos amanhã, o mesmo erro é opção. Vamos fazer opção, então, para que estejamos cada dia melhor. Para que possamos encontrar em situação de servidores do Senhor. Para que possamos nos encontrar nas batalhas da melhoria desse mundo. Para que a morte não nos encontre repousando. Para que a gente possa mostrar as mãos calejadas. Para que a gente possa, assim, apresentar o ouvido que ouviu tantos gemidos e tantas dores. Para que possamos mostrar os olhos que viu o lado melhor da vida. Para que possamos, assim, apresentar e glorificar o dom de falar, que através da nossa voz podemos curar tantas pessoas, podemos clarear o caminho de muitos. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estar estudando as tuas lições. E em seu nome, Senhor Jesus, nós damos por encerrado essa parte do trabalho. Obrigado, Jesus. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, a ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria, e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia,
sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma, possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.